Olá, pessoal. Edivaldo mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade no nosso curso, Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 21. Estarei fazendo a leitura para a nossa instrução nesse momento. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali, na praia, nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos!
Este é o homem que ensina a todos em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A seguir, a multidão que o seguia continuava a gritar: acaba com ele. No capítulo 21, nós temos Paulo agora a caminho de Jerusalém e a sua chegada a Jerusalém. Então, nós já falamos em vídeos anteriores que ele saiu de Antioquia na primeira viagem, na segunda e na terceira. Porém, na terceira viagem, ele não volta para Antioquia. Ele vai em direção a Jerusalém. E a história, cheia de emoção, nos traz grandes ensinos para as nossas vidas. O sofrimento do discípulo de Jesus, mediante a sua convicção de que Jesus é realmente o caminho. Então, nós ainda estamos na terceira viagem, que vai ser concluída ou terminar em Jerusalém, com Paulo falando do que Deus fez através dele e também com a sua prisão. Então, Paulo e seus cooperadores viajam de navio para Tiro, fica com os discípulos 7 dias naquela cidade. Nós não sabemos quem evangelizou essas pessoas, mas eram discípulos prontos a servir os irmãos que passavam por ali. É incrível isso, não é? Porque o evangelho se espalhou de tal modo e a pregação realmente mudou o coração daquelas pessoas, de modo a colocar à disposição dos irmãos as suas próprias casas, enfim. A hospitalidade realmente é uma virtude que esses irmãos praticavam constantemente. Profetas, entre esses discípulos, recomendam pelo Espírito que Paulo não vá a Jerusalém. Mas o compromisso com Deus e sua obra era muito maior e era o que o motivava a continuar sua jornada, mesmo sabendo que o sofrimento e a perseguição iria acompanhar. Carinhosamente, todos da igreja se despedem do grupo com oração na praia, não é? E como é bom a gente estar amparado pelos irmãos debaixo das orações. Certamente é isso que nos sustenta em meio às lutas, em meio às dificuldades advindas da pregação do Evangelho. Então, é importante que a gente conte com o apoio dos irmãos. É importante que a gente conte com as orações em favor uns aos outros. Eles visitam por um dia os irmãos de Ptolemaida, uma outra região, no trajeto, né? Voltando ou vindo para Jerusalém. Então, eles fazem essa visita por um dia.
E como é bom você saber que por onde você passa, você tem irmãos, né? Eu já pude experimentar isso em algumas ocasiões na minha vida, e chegando em certos lugares, mesmo não sendo conhecido daqueles irmãos, mas a recepção com alegria e com muita hospitalidade faz com que a gente se sinta em casa. Penso que é isso que Jesus disse, que quando nós deixássemos tudo para segui-lo, ele nos daria 100 vezes mais, não é? Irmãos, irmãs, casas, e no fim, a vida eterna. Mas também ele disse que essa decisão traria consigo dificuldades, perseguições. Mas a certeza que temos do resultado final nos faz caminhar, e Deus ele vai cuidando dos detalhes no meio do caminho. Eles chegam a Cesareia e ficam na casa de Filipe, o evangelista. Cesareia, hoje já mostrei algumas fotos anteriores, não é? Em Israel tem o Parque Nacional de Cesareia, onde é possível visitar as ruínas, os aquedutos que transportavam água para a cidade, que foi construído por Herodes, tá bom? Então é interessante a gente ver. E tudo isso fica às margens do mar Mediterrâneo, tá bom? Chegando em Cesareia, eles ficam na casa de Filipe, o evangelista, que o Lucas lembra, é um dos 7. E Filipe hospedou 10 homens, pelo menos, por vários dias na sua casa. Já pensou? Que disposição para servir, para colocar seus bens a serviço do reino de Deus? Que maravilha, né? Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam, né? E aqui nós damos uma explicação a respeito. Profetizar significa falar em nome de Deus por inspiração. E nesse caso específico, esse dom de profecia, ele foi concedido a homens e também a mulheres, nessa ocasião onde o Novo Testamento ainda não está revelado ou registrado em sua totalidade. Mas nós não vemos as irmãs usando esse dom na reunião da igreja ou na reunião da adoração, quando essa função foi dada somente aos homens naquele momento. Então, esse dom concedido de profecia para as irmãs, ele foi dado para a pregação do evangelho. E nós temos algumas irmãs que serviam na igreja, serviam a Jesus dessa maneira. Nós temos, por exemplo, olha, 2 irmãs em Filipos, Evódia e Sintique, que tiveram até uma dificuldade, mas eu gostaria de frisar o trabalho delas no evangelho, ou na pregação do evangelho. Paulo diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então, algumas irmãs tinham o dom de evangelista, né? E pregavam o evangelho. Na verdade, o trabalho de adoração ou condução da igreja foi dado aos homens. Aos homens. Ou seja, o trabalho de pregação. 1 Coríntios capítulo 2, ou melhor, 1 Timóteo capítulo 2, de 8 a 15, 1 Coríntios capítulo 14, deixa bem claro essa questão, tá bom? Mas a pregação do evangelho é dado tanto para os irmãos, para os homens, como também para as mulheres. Então, na igreja, os homens têm a responsabilidade de conduzir, porém a responsabilidade pela pregação do evangelho é dado a todos, homens e mulheres. Então, é importante que a gente fale isso nesse momento. E que as filhas de Filipe tinham o dom de profetizar. Agora, profetizar aqui o que é? Vale a pena a gente também falar um pouco sobre isso, não é? Nós já explicamos o que é profecia, que é falar em nome de Deus por inspiração. Mas
Qual é o propósito da profecia bíblica dentro da Escritura? Aí nós abrimos em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, e vemos o propósito da profecia. Olha lá, diz assim: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Paulo está contrapondo ali, mostrando que a profecia ela é superior ao dom de línguas, lá naquele trecho. Mas eu queria que nós ficássemos aqui com o propósito da profecia, que é encorajar, que é exortar, que é edificar a vida da igreja e certamente evangelizar os perdidos. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos profetizando na vida das pessoas salvação ou condenação. Isso vai dar aceitação da pessoa, tá bom? Mas nesse caso específico, nós devemos lembrar que nós ainda não temos a Bíblia completa, tá bom? Então era necessário falar por inspiração. E nesse aspecto, as filhas de Filipe tinham esse dom que foi dado por Deus. E nós reconhecemos isso. E também Evódia e Síntico, que ajudaram Paulo na pregação do Evangelho. Ágabo, o profeta da Judéia, profetiza sofrimento para Paulo em Jerusalém. O Ágabo é aquele profeta que profetizou a fome nos dias do imperador Cláudio, em Atos capítulo 11. E agora ele profetiza que Paulo vai sofrer indo para Jerusalém, não é? Então, as duas profecias dele não foram profecias, vamos dizer, agradáveis. Mas o fato é que ambas ocorreram. Agora, depois que ele mencionou esforços para convencer Paulo de não ir a Jerusalém, falham. E nesse momento, Paulo mostra grande coragem e compromisso com a obra de Deus. Estou pronto, ele diz, até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Já pensou essa coragem, essa convicção é o que realmente nós precisamos em nossa vida cristã. Só quem acredita mesmo que a morte não tem domínio sobre si é que tem tamanha coragem e tamanha convicção. Aí os irmãos, por não conseguirem, disseram: seja feita a vontade do Senhor. Os irmãos perceberam e reconheceram que era a vontade do Senhor que Paulo fosse a Jerusalém. É importante notar que a vida cristã inclui sofrimento. Por isso, precisamos estar prontos, com os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não é? Nós já falamos anteriormente que essa mensagem do mundo religioso que diz pare de sofrer, ela é tão falsa que não percebe quem não quer. Só não percebe quem não lê a Escritura. Porque Jesus não enganou. E nós vemos o sofrimento na vida dos nossos irmãos. Mas nós vemos também Deus cuidando dos detalhes, para que sua vontade e seu propósito se cumpram. Se nós estamos entregues aos seus desígnios, certamente haverá sofrimento. Mas a vitória, ela sempre é garantia da parte de Deus. Não é? Não é o jargão religioso. É só vitória, irmão. Não é nada disso. Mas é nós sabermos que o sofrimento não é impedimento para que Deus cumpra os seus propósitos em nossas vidas. Tá bom? A terceira viagem, então, ela termina, de fato, em Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia os acompanham e nós vemos em Atos a igreja crescendo em número, mas também em unidade e união em torno da causa de Cristo. Nós vemos que a igreja já se espalhou, alcançou o mundo romano, e nós vemos que ela cresceu não apenas em número, mas também em unidade. A igreja em Jerusalém é a mesma igreja em Antioquia, em Cesareia, em Filipos, enfim. Por onde os irmãos passam, nós vemos unidade em doutrina, nós vemos unidade em amor, nós vemos unidade em serviço.
E talvez isso precise ser resgatado também em nossa época. Eles são hospedados na casa de Mnason, de Chipre, um dos primeiros discípulos naquela região, e recebidos com alegria pelos irmãos de Jerusalém, nós vemos o testemunho de Paulo de tudo que Deus havia feito através dele. A vida cristã é uma vida de lutas, mas também é uma vida de alegria, ao vermos que Deus ele conduz seus servos vitoriosamente na divulgação de sua palavra. E Paulo, então, ele dá relatório dos resultados da terceira viagem a Tiago, que é um dos presbíteros da igreja de Jerusalém, aos demais presbíteros, e lembra que os presbíteros são os pastores do rebanho, são aqueles que cuidam do rebanho. Então, Paulo dá relatório aos irmãos, e em nenhum momento ele vai falar do sofrimento, da perseguição, mas sim do cuidado que Deus teve e da maneira como Deus os conduziu vitoriosamente em todas as dificuldades. É impressionante isso. É impressionante. Porque nós, muitas vezes, nos reunimos para falar: ô irmão, estamos sofrendo. Ô irmão, a coisa está difícil. Que relatório mais triste, que relatório mais negativo. E olha que nós não sofremos 1% do que eles sofreram. E quando eles se sentavam para compartilhar, eles falavam de como Deus os estava conduzindo. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, à perseguição. Mas o relatório era: quantas coisas Deus tem feito por nosso intermédio. Tomara a Deus que a gente assuma essa conduta cristã, que é resultado da convicção de quem está conduzindo nossas vidas é Deus. Algumas pessoas acreditam que Paulo contrariou a vontade do Espírito nesse trecho. Mas foi justamente o fato do Espírito lhe ter revelado anteriormente que prisões e sofrimento o esperariam, que lhe deu plena coragem para continuar a jornada. Os irmãos tentaram convencê-lo a não ir porque o amavam, pois o Espírito revelara que Paulo seria preso ali através do profeta Ágabo, e por isso previam que ele seria morto. Isso trouxe tristeza, é natural, mas é importante. A confiança no plano divino para a sua vida fez com que Paulo tivesse firmeza para deixar de lado as advertências dos amigos que o amavam para se concentrar no chamado do Senhor. Que Deus nos dê essa convicção para que a gente continue e que a gente saiba que o chamado do Senhor inclui sofrimento, inclui perseguição, mas o resultado já está garantido, pois nem a morte é capaz de deter um servo de Deus. Paulo, então, é preso em Jerusalém. E nós vemos isso, não é? Nós vemos isso. Nessa prisão de Paulo, nós vemos alguns acontecimentos onde Paulo ele está sempre preocupado com o outro, com o próximo. E nesse momento ele foi sensível, depois de explicar, dar relatório à igreja de Jerusalém, aos presbíteros, ele foi sensível aos costumes judaicos naquele momento, porque muitos judeus haviam se convertido. E os irmãos orientaram ele. Então, Tiago e os presbíteros pedem que Paulo patrocine os votos de Nazireu, de 4 homens se purificando com eles e pagando a despesa necessária. Deste modo, ele iria mostrar algumas coisas para os judeus, não é? Então, ele iria mostrar, por exemplo, que ele não está ensinando os judeus a se afastarem de Moisés, como alguns estavam pensando.
que ele não prega aos judeus a não circuncidar seus filhos. Tudo isso era mensagem caluniosa que estava chegando em Jerusalém a respeito dele. Que ele não diz aos judeus convertidos para deixar de viver de acordo com os costumes judaicos, não é? Eles reconhecem, esses irmãos, os irmãos judeus, os presbíteros de Jerusalém, não é? Eles reconhecem que os gentios são livres destas práticas. Isso é maravilhoso. Eles não são obrigados a seguir a lei, tá bom? E eles já demonstraram isso pela carta que enviaram à igreja de Antioquia, e essa carta se espalhou a todas as igrejas gentílicas naquela ocasião, não é? E aquelas cartas já deixaram bem claro o que eles deveriam evitar. Eles fariam bem se evitarem, para não ofenderem a consciência dos judeus, não é? E Paulo participa dessas medidas para demonstrar, de novo, sua boa vontade de tornar-se judeu para o judeu, a fim de ganhar os judeus, e tornar-se como se estivesse sujeito à lei, embora ele diz, eu mesmo não esteja debaixo da lei. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Porém, quando ele estava no templo, alguns judeus, não crentes, não cristãos, que vieram da Ásia, alvoroçaram o povo e levantaram acusação falsa contra Paulo. Que coisa, não é? Eles sabem que o falso testemunho é condenado por Deus, mesmo assim, eles praticam. Que coisa! Você vê que a religião ou a religiosidade, porque o problema não está na lei de Moisés, não é? Mas a religiosidade cega as pessoas. E eles acusam Paulo de ensinar contra o nosso povo, contra a nossa lei, a lei de Moisés, e contra este lugar, se referindo ao templo. Eles acusam Paulo de introduzir um gentio no templo, assim o profanando. Simplesmente pelo fato de terem visto Paulo caminhar com o irmão Trófimo, que era grego. Aí julgaram que Paulo o introduziu no templo. Um julgamento condenatório, precipitado, é uma calúnia. Mas eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados, na verdade, em impedir a pregação do evangelho. E aí, eles incitam uma multidão que tenta matar Paulo naquele momento, espancando. Paulo é salvo e preso pelo comandante das tropas romanas, naquele momento, né? O comandante romano, cujo nome era Cláudio Lísias, é quem está nesta operação. Paulo é amarrado com 2 correntes, provavelmente os braços presos a um soldado de cada lado. E ele vai tranquilamente nesse momento. O tumulto é tanto que Paulo é levado para a fortaleza Antônia, um local que foi construído por Herodes, justamente para ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que acontece no meio da multidão. Um lugar alto, tá bom? É uma torre que dava para avistar a área do templo. No verso 36, as palavras da multidão gritando. Verso 36. Acaba com ele. Foi quando nós terminamos aí a nossa leitura. São semelhantes às palavras que Jesus ouviu da multidão. Mata, mata, crucifica-o, crucifica-o. E nesse momento nós vemos que os judeus ainda continuam, em sua maioria, com o coração endurecido. Se vocês lembrarem, as mesmas acusações que são feitas nesse momento a Paulo foram feitas também a Estevão, e que culminou com seu apedrejamento. Então, Paulo recebe permissão para falar à multidão naquele momento. O comandante achava que Paulo era um egípcio, uma espécie de terrorista, que há 3 anos liderou 4.000 judeus, anteriormente, 3 anos antes, liderou 4.000 judeus
a juntar-se a ele no Monte das Oliveiras. Ele dizia ser um profeta, e ele dizia ser um profeta naquele momento, e Félix, o governador, mandou seus soldados, que acabou desbaratando esse grupo, liderado pelo egípcio. Flávio Joséfo conta essa história em seu livro História dos Hebreus. Só para a gente fazer a leitura do 37 ao 40, diz: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Ele ficou impressionado com isso. Perguntou ele: não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Interessante aqui, porque Paulo, ao se dirigir ao comandante, ele fala em grego. Ao se dirigir à multidão, ele fala em aramaico. Então, aqui mostra a sua maneira de lidar com cada um dos grupos, mas também a sua capacidade de falar vários idiomas. Aqui fica evidente, então, que ele é um cidadão romano e ele fala, pelo menos, nesse momento aqui, 3 idiomas. O grego, o aramaico e o latim, por ser cidadão romano. Nós vamos verificar isso, ele vai usar. Então, ganhando permissão para falar ao povo, ele fala ao povo em aramaico, a língua comum dos judeus, ganhando assim a atenção deles, não é? A atenção deles, ao chamá-los de irmãos para se referir ao patriotismo nacional e assim ganhar a atenção daquelas pessoas. Agora nós vamos ler o capítulo 22 para que nós possamos compreender aquilo que Paulo pregou aos judeus naquela ocasião. Porque o capítulo 21 nos ajuda a compreender, independente do resultado, é Deus quem conduz as nossas vidas, assim como conduziu a vida do nosso irmão Paulo.